Independente do formato, da fonte, do alinhamento, o conteúdo original sempre vai estar aqui, ó, na barra de fórmula. E aí é interessante a gente começar a ver uma outra forma de se inserir o conteúdo que não uma forma literal. Ou seja, até agora a gente viu esse conteúdo que está sendo exibido, ele está basicamente é o que está escrito dentro da célula. Mas eu posso utilizar o conteúdo na forma de fórmulas ou funções. O que seria uma fórmula? E aí a gente tem um primeiro passo em direção ao que o Excel pode nos ajudar de maneira significativa no tratamento de informações, que é a possibilidade da gente fazer diversos cálculos matemáticos de forma automática com os dados que a gente tem. Isso, por exemplo, seria uma primeira diferença de por que eu não faço simplesmente uma tabela no Word e por que eu estou trabalhando em uma planilha, em uma pasta de trabalho no Excel. Então, se eu tiver esses dois valores aqui, olha só, tenho o valor 1 e o valor 2. Eu posso referenciá-los em uma fórmula matemática. E para eu dizer para o Excel que essa célula vai ser uma fórmula, eu vou começar com o botão de igual. Sempre que eu inicio com o igual, eu estou dizendo, olha, aqui vai vir uma fórmula ou uma função. E a gente vai ver a diferença entre uma e outra. O que é uma fórmula? Uma fórmula é quando eu faço operações matemáticas com as células. Ou até mesmo eu posso colocar número, como eu colocaria numa calculadora, por exemplo. Eu poderia escrever aqui, olha, de forma bem simples. 1 mais 2. Isso é uma conta simples. Eu ponho igual. Vejam que ele não exibe 1 mais 2, e sim o resultado, que é 3. Isso é uma fórmula matemática. Se eu simplesmente coloco sem o igual 1 mais 2, ele não entende que isso é uma fórmula matemática. Ele vai achar que é um texto e vai exibir exatamente o texto conforme eu coloquei, certo? Bom, eu posso, ao invés de digitar, como eu fiz aqui, 1 mais 2, eu posso referenciar. Sempre que eu clico em igual, eu posso correr com o botão do mouse, ele já vai me dando aqui, ó, os nomes das células, porque assim que eu clicar em uma dessas células, ele vai inserir dentro da minha fórmula, olha só. Eu vou clicar então na célula D3, porque é onde está o número 1. E ele seleciona e adiciona essa célula ali na minha forma. E agora eu vou inserir o botão, né, a tecla aqui, mais. 1 mais 2, o 2 estaria na D4. Então eu venho aqui, clico D4 e aperto Enter. Olha só, ele apareceu aqui então o número 3, que é justamente o D3 mais o D4. Se eu quiser ver aqui o conteúdo da célula além da barra de fórmula, eu clico duas vezes, ele mostra e ainda assim ele vai circular, vai selecionar de cores diferentes as referências que eu tenho dentro dessa célula na minha fórmula ou na minha função. Tá? Então, isso é importante para que eu possa saber de onde que ele está tirando as informações, né? Aqui é muito simples, muito óbvio de onde que é, mas às vezes eu tenho diversas referências dentro de uma célula e isso é bastante útil que eu consiga visualizar essas referências. E um aspecto interessante é que sempre que eu estou com a função aqui, a fórmula selecionada, quando eu clicar em alguma célula, ele vai colocar o nome dela aqui. Eu poderia ter feito isso de forma escrita também. Eu poderia escrever, olha, D3 mais D4. Daria no mesmo. E poderia também arrastar. Ó. Se eu arrasto essa referência aqui, ele muda, olha. Tá vendo como ele vai colocando para o lado, para o outro. Ó. Eu vou colocar aqui F4. F4 está vazio, mas se eu coloco o número 4 aqui, ó, ele já me dá essa soma
como sendo D3 mais F4. Não, eu quero que seja aqui, ó, D2 mais D3 mais D4. Cada uma ele coloca em uma cor diferente. Eu vou arrastar esse 4, olha aqui, ó. Quando eu passo aqui a mãozinha, ele arrasta o conteúdo da célula para o D2. Mas veja só, ele perdeu a referência aqui, porque essa referência foi substituída. Então eu tenho que atualizar aqui, ó, D2, D3 e D4. E aí ele vai me dar o valor dessa soma. Agora a gente vai entender então a diferença entre uma fórmula e uma função. Isso que a gente colocou aqui é uma fórmula. Ela soma os três valores que estão aqui acima. Mas imaginem vocês se eu tivesse dezenas de valores aqui e quisesse somá-los. Então, ao invés de colocar um a um, que iria dar um trabalho, seria possível, mas iria dar um trabalho, eu posso utilizar uma fórmula e referenciar esse intervalo. E essa fórmula que eu posso utilizar, eu vou colocar aqui ao lado para a gente poder comparar, olha só. Em vez de eu usar aliás, em vez de usar essa fórmula, eu vou usar uma função. Então eu vou colocar aqui, ó, igual, e eu vou escrever o nome da função. Qual é a função que eu vou utilizar agora? É a função soma. Então eu escrevo o nome dela, soma, e abro parênteses. As funções, elas têm argumentos. Aqui, rapidamente, na função soma, a gente vai ver o argumento dela é um intervalo. Ela não tem um argumento fixo, o número de argumentos é variável, mas ela vai somar todos os intervalos ou células que eu colocar aí dentro. E no nosso caso, então, a gente vai selecionar esse intervalo aqui, ó. Olha só que interessante. Quando eu seleciono um intervalo que é contíguo, ou seja, ele é sequencial, o Excel não precisa colocar ali C2, C3, C4 e assim sucessivamente. Ele vai colocar o nome da primeira célula, no caso C2, e o nome, 2 pontos, e o nome da segunda célula, no caso C4, porque isso vai dizer para a função que eu quero somar os valores que estão entre C2 e C4. Então, eu fecho o parênteses e aperto Enter e está aí a minha função soma feita. Duas formas de fazer a mesma coisa, através de uma função que tem o nome e uma forma mais simples através da fórmula.